Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. Hoje nós vamos conversar com um arquiteto, um professor que conhece muito de mobilidade urbana. Nós estamos com o professor, também arquiteto, William Fernando Gomes, para conversar um pouco sobre essa realidade tão importante que é mobilidade urbana. Professor, tudo bem? Tudo jóia, bom dia. Pois é, eu queria agradecer a sua presença e já entrar na questão-chave. Qual o significado de mobilidade urbana para o cidadão? Mobilidade urbana é um tema que está hoje na pauta, né? Na pauta, acho que praticamente de todas as cidades e de todo o Brasil, de uma forma geral, desde as cidades maiores, como Rio e São Paulo, né? Nós temos graves problemas, até as cidades menores, até menor do que Volta Redonda, você tem que discutir mobilidade urbana, né? Então, a mobilidade urbana justamente é como que o cidadão se transita dentro da cidade, como que ele circula dentro da cidade, como não só o cidadão, mas como todos os meios de transporte circulam na cidade. E como que isso impacta, né, o trânsito da cidade e a vida do cidadão em si, porque quando a gente fala em mobilidade urbana, e a gente envolve também a questão dos transportes de cargas e transporte de passageiros, isso está envolvendo também com a vida do cidadão, né? Você fala uma coisa interessante, vale lembrar que aí a gente pega um gancho na questão dos gregos. Eles tinham a polis, a cidade, que era onde o espaço de encontro, que eles até discutiam uma sociedade justa e virtuosa. Sim. Que muitas das coisas passavam pela mobilidade. E a mobilidade humana, ela tem um elemento forte na história da humanidade, que sempre de território, conquista, fronteira. Agora, a cidade é um espaço de terra, onde Sim. tem dono, tem o poder privado, tem o poder público. A mobilidade e esse elemento público e privado, como é que pode combinar? É uma relação. Quando a gente fala mobilidade urbana, essa relação do público com o privado, geralmente o público, o poder público no caso, ele tem um poder de ordenador de toda essa mobilidade do privado, né? Sempre você tem que ter que sempre se prevaleça, né, o poder público em cima do poder privado nessa mobilidade. Até porque as ruas, os logradouros públicos, eles não são de ninguém. A gente tem os terrenos que são particulares, mas as ruas são públicas. E a rua pública, quem teoricamente, né, na prática também, manda nas ruas, é a própria prefeitura, no caso, da cidade. Mas então, o gestor público, ele tem então a obrigação de fazer planejamento, Sim. de organizar esse espaço para melhor mobilidade do cidadão. Sim, claro, não. Mas que não só ele tem, não só ele tem como forma de governo, como tem a obrigação de fazer isso. Ele tem a obrigação, isso é um dos atributos, né, do poder público. Os instrumentos que ele pode utilizar, bom, a gente pode fazer retroceder um pouquinho no tempo. Em 2001 teve o Estatuto da Cidade, tá? Vamos falar um pouquinho. Acho que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre mobilidade urbana, aprofundar um pouquinho essa questão, porque é uma problemática que a gente vive hoje um sistema que a gente enxerga muito problema hoje, só que a gente às vezes não vê a origem. Então, às vezes a gente vê um problema e não consegue entender a origem de algumas coisas. O Brasil, de uma forma geral, ele sempre foi fraco, foi deficiente nas suas políticas públicas de uma forma geral. A gente vê aí as formas de governo, tudo que está acontecendo hoje no país, tudo que já aconteceu nesse país. E não muito longe disso, né, é a questão urbana, né, a questão do planejamento urbano, toda a discussão de cidades, que é uma discussão que vem de longa data, mas só que somente em 2001 que teve um mecanismo forte, né, criado, que é o Estatuto das Cidades. A partir do Estatuto das Cidades, o poder público começou a se organizar melhor.
Né? Claro que fala assim, antes de 2001 não tinha... Mas eu vou lembrar que essa questão do Estatuto da Cidade, na dinâmica dele, teve um processo de debate nacional, de reforma urbana. Exatamente. Culminou no teve os fóruns de reforma urbana, culminou no Estatuto da Cidade. Os arquitetos participavam, sim, os arquitetos urbanistas, o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil... Tá, participou muito, a sociedade, de uma forma geral, sempre participou. Isso, cabe lembrar, isso é muito importante, Zezinho, você lembrou muito bem, que toda essa legislação, quando a gente implica numa questão de discutir cidade, discutir planejamento público, planejamento urbano de uma cidade, ela tem que estar relacionada com as pessoas, relacionada com quem está morando ali, não pode ser uma coisa de cima para baixo. Né? Então tem que ter o feedback da população, de uma forma geral. Então, o Estatuto vai, de certa forma, garantir que haja essa coisa de baixo para cima? Sim, o Estatuto ele é bem amplo, ele delimita várias atividades e organiza melhor as atividades relacionadas à questão de infraestrutura urbana, urbanismo, planejamento urbano, de uma forma geral. Aí veio vários itens dentro do Estatuto das Cidades, né? E um deles, que foi o último que foi feito agora, recentemente, que a gente está na pauta, é a mobilidade urbana. Então, a Lei de Mobilidade Urbana de 2012, ela vem na realidade, do Estatuto da Cidade lá de 2001. Perfeito. Que já justamente obriga a fazer. Então, ou seja, a gente ainda tem uma lacuna aí, né? Que se a gente pensar bem, de 2001 o Estatuto da Cidade e a Lei de Mobilidade somente de 2012, ainda tem uma lacuna grande aí, né? Mas essa questão da mobilidade urbana vem a partir de 2012, onde os municípios são obrigados a fazer plano de mobilidade urbana. Mas aí os municípios têm uma norma agora, tem uns indicadores, né? De fazer o planejamento, e nós vamos olhar para a Volta Redonda, que tem 63 anos, e aí o planejamento que deveria ter sido feito, agora ele tem que ser feito com correções. Como que você vai trabalhar essa questão de retomar, porque a cidade ela já passou do seu tempo, isso tem que ter uma organização social diferenciada agora do ponto de vista de participação, de organização. Claro. Como é que você vai trabalhar esses elementos daquilo que ficou para trás, não foi feito, e das coisas novas que têm que serem trabalhadas? Olha, essa forma de trabalho, ela é muito particular, relacionada a cada município, mas e os atores sociais que estão ali envolvidos, locais. Então, a gente vai ter cidades que vão estar mais organizadas, cidades que vão estar menos organizadas do ponto de vista de organização social. Mas você falou vou te interromper, nós temos que chamar um breve intervalo. Nós estamos conversando sobre mobilidade urbana e daqui a pouco nós vamos falar como que esses atores sociais influem na logística de planejamento urbano. Daqui a pouco nós voltamos. Autoelétrica Angu, Avenida Paulista, 496, Retiro, Volta Redonda. Ar-condicionado, higienização e manutenção em geral, Autoelétrica Angu. Troca cabos de aço, vidro elétrico, arranque, alternadores e elétrica em geral. Autoelétrica Angu. Funciona de segunda a sexta, de 8 às 17h30 e aos sábados, de 8 às 12h30. Telefone 3346-3998 ou 999-287964. E também temos aí um rádio 974046157. Autoelétrica Angu. Cidadania, atitude e envolvimento. Uma cidade cresce com a participação de todos. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Compareça, participe. Acompanhe de perto as decisões e debates que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade. Todas as segundas, terças e quintas, às 6 da tarde. Câmara de Volta Redonda, construindo juntos. Na época, ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas
E aí o meu esposo ele disse, amor, tenha calma, agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Programa Cidadania Consciente, hoje conversando sobre mobilidade urbana, um tema de extrema relevância para a nossa cidade e região. Nós estamos aqui com o professor arquiteto William, que está ajudando a gente a compreender toda essa dinâmica de um planejamento de cidade, porque a cidade seja um espaço de vida e não de estresse. Você estava falando, professor, da questão desse planejamento, mas a gente precisa ter um olhar mais não só para a cidade de Volta Redonda, mas um olhar regional. Esse planejamento, ele é localizado ou ele tem uma amplitude maior? Olha, ele é localizado também. Não adianta a gente pensar em mobilidade urbana somente no município, a gente tem que também pensar nas interfaces com os outros municípios. Só pegar um exemplo muito rápido para a gente começar a entender. Todo mundo que desce para o Rio de Janeiro e vem do Rio de Janeiro, passando pela Dutra, a gente tem um problema sério que é um grande problema de mobilidade que a gente não percebe que é mobilidade, mas é um grande problema de mobilidade que existe ali naquela região da Baixada Fluminense. Ali a gente vê muito claramente o que é uma falta de mobilidade urbana num pensamento regional. Porque os municípios da Baixada só têm uma relação de transporte, vias de transporte para a capital Rio de Janeiro pela Dutra. Eles utilizam a Dutra. Então a Dutra, naquele pedaço da Baixada Fluminense, vira um funil, né? Vira um funil. Aquilo ali é 24 horas de engarrafamento praticamente hoje em dia. Então isso é o maior exemplo que a gente tem da falta de mobilidade, da falta de planejamento urbano regional que acontece. Agora, quando eu falo que tem que ter um pensamento regional, é justamente por conta disso. Hoje, Volta Redonda é uma cidade que, com essas mudanças que Volta Redonda teve nos últimos 20 anos, nós temos grandes deslocamentos de trabalhadores, de pessoas que vão trabalhar em Resende, pessoas que vão trabalhar em Piraí, pessoas que vão trabalhar em Barra do Piraí, pessoas que vão trabalhar na região toda. Tem uma dinâmica, muito forte. Quem é de Resende, quem conhece Resende ali, Resende já está começando a ter problemas ali por conta. Quem passa em Resende 4h30, 5 horas, 5h30, na saída de Resende na Dutra fica travado. Já começa a ter problema, porque está se repetindo em Resende o que acontece na Baixada. Tá? Porque inchou-se a parte do distrito industrial ao longo da Via Dutra, que não era para ser, tinha que criar outras formas de acesso ali. Inclusive, parece que tem alguns estudos da Firjan e de outros órgãos querendo estabelecer outras formas de ligação entre Porto Real e Resende. Tá? Então, ali já está começando a criar um complicador. Tem um elemento, que você está falando, regional, até chegar, aí a gente começa até a chegar na nossa cidade. Sim. Quem chega pro lado sul da cidade ou lado leste, em determinado horário também, ele trava. Ele trava completamente. Mas então, planejar a cidade, esse olhar teria que ser feito antes, agora tem que fazer uma reengenharia, é preciso fazer correção? Não, claro que tem. Sempre tem jeito de você conseguir corrigir, às vezes melhor ou não tão melhor assim. Às vezes você não consegue resolver o problema como um todo, mas eu acredito, por exemplo, que Volta Redonda é uma cidade que, se a gente começar a pensar nessa questão da mobilidade urbana e trabalhar ela com critérios corretos e com pensar mais abrangente na cidade como um todo, eu acho que a tendência de Volta Redonda é melhorar muito a mobilidade urbana dela. Mas então aí a gente vai ter que falar de uma coisa histórica em Volta Redonda, que é a rodovia do contorno. Sim. Ela vai dar solução para quantos % do problema de mobilidade urbana em Volta Redonda? Não resolve o problema como um todo, ou não resolve o problema de mobilidade urbana. Você resolve, hoje em dia, a rodovia do contorno ela vai tirar o trânsito dos caminhões que passam passam pela BR-393, que vão no sentido Rio, São Paulo, Bahia, que vem do sul do país, que vem do sul do país, vão para o norte, e vem do norte ao sul. Apenas vai tirar esse fluxo, vai retirar esse fluxo.
Mas nós ainda temos um fluxo muito grande de caminhões, um fluxo muito grande de veículos de transporte dentro de Volta Redonda por conta da CSN, que isso não foi trabalhado ainda. Né? Essas entradas e saídas de caminhões da CSN... Porque aquilo que era a ferrovia, sim, que também é uma política de Estado, né? Hoje a rodovia prevalece com muita força. Infelizmente hoje é um pensamento rodoviarista muito forte. Né? Embora nós temos outros meios de transporte, ainda mais com essa questão da carga, né? Que seria mais o... Mas aí, me permite, até para quem nos assiste compreenda, as cidades adjacentes à Volta Redonda, elas se falam, sim, elas se transitam, sim, entre si. Aí você olha para Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, essa ligação das cidades. É possível planejar uma mobilidade para que essa coisa flua melhor, resgatando inclusive aspecto ferroviário? Sim, claro, tem sim. Tem que ter um mecanismo de discutir a região aqui, o sul fluminense como um todo, né? Discutir uma intermunicipal como um todo, né? Houve há tempos atrás, não em relação à mobilidade urbana, mas em relação a rios, né? O Codivap, as questões pluviais, uma discussão antiga, que até que se perdeu um pouco isso. Mas houve essa intenção. E tem que haver justamente organizações intermunicipais para discutir isso. Pois é, nós estamos fazendo um olhar para toda a região, falando da mobilidade urbana. Eu estou ansioso aqui já para perguntar para ele, onde o cidadão, ele que sai do seu bairro e vem para o trabalho, ou vai para o médico, como que ele fica aqui, dentro de Volta Redonda? Hoje já tem alguns indicadores de discussão de mobilidade que favoreça um pouco a questão central da cidade. Fala do arco de centralidade. Eu gostaria que você desenhasse um pouco a cidade e onde estão os gargalos da cidade no diz respeito à mobilidade urbana. O grande gargalo de Volta Redonda está justamente em relação aos centros comerciais que nós temos, né? Então, os deslocamentos intrabairros que passam pelo centro. Hoje em dia, nós temos um sistema de linhas de ônibus que tudo passa pelo Aterrado, pelo Retiro e pela Vila. Se o ônibus sai de um certo ponto, vai até o Conforto, tem que passar por ali. Então, você tem um gargalo muito grande de transporte público ali. Tem que ser repensado esse transporte público, de uma forma geral. Bom, então nós precisamos, acho que dá para a gente começar a conversar, que a cidade ela tem duas referências. Você falou do ponto de chegada, né? Mas e o ponto de partida? Sim. Eu gostaria que no próximo bloco você falasse um pouco dessa dinâmica que está relacionada, inclusive, à concessão, né? Explicar um pouco o que é concessão para que uma empresa, né, faça esse trabalho e também tenha os seus lucros, né, sobre ele, que a gente pense um pouco da questão do planejamento de cidade, que agora já é uma cidade de maior idade, né, que precisa ter uma nova geração aí que está com outras visões de movimentações. Nós vamos chamar um breve intervalo e voltamos falando de mobilidade urbana, especificamente agora em Volta Redonda. Daqui a pouco nós voltamos. Em 2017, o curso de Medicina do Unifoa completa 50 anos. A busca constante pelo aprimoramento à formação garantiu inúmeras conquistas ao curso. Ser o único do estado a receber do Conselho Federal de Medicina o selo SAEM de acreditação é a mais recente delas. Sua relevância e potencialidade fizeram com que o Unifoa recebesse o convite para disponibilizar a sua matriz curricular para servir de exemplo para outros cursos de medicina. Unifoa, formando para a vida. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos, em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal
é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Programa Cidadania Consciente, voltando aqui, uma conversa muito interessante sobre mobilidade urbana com o professor William, que também é arquiteto. Professor, o senhor falava das questões da cidade como uma referência daquele que sai lá do... Aliás, só abrir um parênteses, é comum entre nós, você que nos assiste, falar assim, eu vou dar um pulo na cidade. É como se eu morasse lá na periferia da cidade e não estivesse na cidade. Quem mora lá no Açude, na Vila Brasília, no Pau d'Alho, ele mora na cidade. Então, de lá até o centro da cidade, ele precisa ter as mesmas condições de movimentação da cidade como um todo. E não se sentir excluído da cidade. Isso é fato? Essa questão dessa exclusão de você ter o sentimento de cidade é muito comum em muitos municípios, né? Essa questão de você se sentir excluído. É por conta que às vezes a cidade não oferece para quem mora nos bairros mais periféricos as mesmas condições de quem mora nos bairros centrais, né? E aí ele tem ele se exclui da cidade que ele tem direito. Agora, você usou a expressão nos seus estudos que a cidade é um organismo vivo. Por quê? Porque a cidade nós temos vários... Isso é uma forma de interpretar a cidade. Há várias formas de interpretar a cidade. Uma das formas de interpretar a cidade é essa, você entender a cidade como um organismo vivo. Porque a partir do momento que nós temos vários atores sociais e grupos sociais, né, vamos dizer assim, que se relacionam com a cidade, que interferem na cidade positivamente ou negativamente, né, dos dois aspectos, e esses grupos sempre estão se relacionando como se fossem organismos, né, como se fossem grandes organismos que interferem no desenvolvimento da cidade. Por isso que essa interpretação é de organismo vivo. Agora, vamos falar de uma coisa atual. Nós estamos vendo o governo municipal fazendo alguns arranjos para melhorar a questão da mobilidade urbana. E aí eu queria te fazer duas perguntas. A mobilidade urbana, ela deve priorizar o cidadão que anda a pé ou priorizar aquela empresa ou empresas que utilizam os seus veículos de transporte? Não, a mobilidade urbana ela tem uma característica justamente de priorizar todos os modais. O que vem a ser os modais? Todos os modos de transporte público e transporte também individual, né? No caso, vai o pedestre, o ciclista, o motociclista, o carro, os caminhões de cargas, ônibus, né? Só que dentro da legislação atual, há uma maneira de pensar a cidade hoje em dia que tem que se privilegiar mais o pedestre. Privilegiar o pedestre. Nós passamos aí 50 anos num pensar que o carro era melhor, muito melhor. Então, quando a gente pensa em mobilidade urbana, várias pessoas às vezes questionam, tem que criar mais garagens, edifício garagem, mais vagas de carro. Não, nós temos que priorizar os transportes públicos e os transportes... E qualidade deles. A qualidade, fundamentalmente a qualidade. A qualidade do transporte público, não a qualidade não só do ônibus, mas a qualidade das linhas também e de atendimento a essa população, né? E também transportes como bicicleta hoje em dia e pedestre, a questão do pedestre, que muitas das vezes fica alijado. Exatamente. O pedestre e o ciclista hoje ficam meio que alijados desse transporte público, no caso. Mas você poderia comentar, agora você inclusive participou, há uma nota técnica fazendo algumas pontuações sobre essa proposta do governo municipal de trabalhar, de fazer um rearranjo no centro para melhorar a mobilidade. Um dos aspectos considerados foi a questão de linhas que estão sobrepostas. Outra é o questionamento da população que distanciou
tá difícil a chegada dele, o problema de estacionamento, e a participação do cidadão, inclusive nesse arranjo feito, parece que ficou muito distante. O que você pensa sobre isso? Olha, o que está acontecendo hoje em Volta Redonda, esse governo novo que entrou, ele não deu continuidade, né? Porque a gente tinha um plano de mobilidade sendo feito. O governo anterior contratou uma empresa para fazer um diagnóstico da cidade. Esse diagnóstico foi feito, são 3 volumes pesados, cerca de 400 páginas cada volume, 300, 400 páginas, tá? E ele está ignorando completamente o diagnóstico que foi feito, não está dando continuidade nesse plano de mobilidade da forma que tem que ter, porque tem que ter uma participação popular, tem que ter uma participação da sociedade como um todo para discutir isso. E eu sou membro era membro, né, não sei se agora nem se existe mais, do Conselho de Mobilidade Urbana, que não está sendo consultado, ele está tomando algumas atitudes unilateralmente, por conta somente com ele e os técnicos dele, tomando algumas atitudes em relação à Volta Redonda. Até aí, me chamou a atenção uma foto publicada, quando anuncia essa nova performance de mobilidade, o prefeito se encontra com um grupo de empresários e alguns técnicos. Eu não vi nenhuma representação, até da sua área de urbanismo, arquitetura, e também dos segmentos sociais. Então, eu acho que sem a participação cidadã direta, qualquer arranjo que ele venha fazer pode até ter efeitos positivos, mas vai ter coisas danosas à comunidade. O que acontece? É importante ter a participação popular como um todo para compreensão. Eu, por exemplo, eu não sou da parte, vamos dizer assim, dos movimentos sociais. Eu sou da parte técnica, então eu tenho uma visão. Quem é do movimento social traz a visão deles e inclui ali. Os empresários vão trazer a visão deles, os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, as pessoas que se utilizam tanto as empresas quanto os motoristas de ônibus também trazem a visão deles. Então, quando a gente aglutina todos esses atores no mesmo lugar e sai uma proposta, essa proposta sai muito mais completa do que uma visão unilateral de alguns grupos. Infelizmente, ele está fazendo uma coisa que eu acho que vai até encontro à própria lei. A lei de mobilidade urbana. Exatamente, a legislação de mobilidade urbana. A participação popular. Sim, vai até de encontro à legislação de mobilidade urbana. Mas aqueles elementos da nota técnica, você teria alguma coisa a frisar? Sim, foi tirado junto ao fórum do MPF uma nota técnica para ser encaminhada ao prefeito e alguns pontos têm que ser indicados, pontos que têm que ser indicados, no caso. A prioridade ao pedestre, ao ciclista, dar prioridade a isso. A revisão de todo o transporte público é fundamental, a revisão do âmbito geral, no caso, desde a qualidade dos ônibus que estão transportando passageiro, porque nós temos um ônibus que, infelizmente, nossos ônibus ainda são feitos em cima de chassi de caminhão. É uma coisa que é um absurdo, né? O certo era ter um chassi específico para o ônibus, para que dê mais conforto às pessoas, mas infelizmente a gente não tem isso ainda. Mas tem muita coisa que pode ser melhorada dentro da qualidade do serviço do próprio ônibus, né? A qualidade do serviço fornecido pelo ônibus. E também a questão das linhas de ônibus, de atendimento à população nos bairros, que é muito importante. Muitas das vezes os pontos de ônibus não estão bem localizados no bairro, a pessoa tem que deslocar da casa dela até chegar no ponto num espaço muito grande, né? O ônibus às vezes não atinge todo o bairro, vai até um certo pedaço. Linhas sobrepostas que ocasionam atrasos no deslocamento. A questão dos bairros também, a melhoria da qualidade dos bairros, os pequenos centros comerciais, que a intenção é que a pessoa não saia do bairro para fazer qualquer coisa. Se você vai no dentista, você não vai sair do açude para ir no dentista na vila, por exemplo. Você vai sair do açude e vai ali na esquina, no dentista que está perto da sua casa, no médico que está perto da sua casa. Né? Isso é fundamental. Pois é, o William, nessa finalização, ele na verdade ele traça um panorama de possibilidades, e isso vira preocupação, e fica aqui a oferta desse programa ao Poder Público Municipal para que ele atente à participação popular no seu governo, sobretudo no aspecto de mobilidade urbana.
Programa Cidadania Consciente agradece o professor, Obrigado. arquiteto William, e nós retornamos na próxima quarta-feira com muitas novidades. Um grande abraço, até lá.